Bem, pessoal, então eu estou aqui para gravar uma videoaula referente ao nosso próximo assunto. Então a gente vai dar início a estudar algumas estruturas de programação, sendo que a próxima seria aí a estrutura de condição, tanto a simples como a composta encadeada. Só que é fundamental para que possamos aprender as estruturas de condição dar uma passada rápida pelos operadores. Os operadores aritméticos nós já conhecemos, inclusive já fizemos alguns algoritmos utilizando aí os operadores aritméticos. Agora, para eu conseguir de fato entender as estruturas de condição, eu preciso atentar para os operadores de comparação, os comparadores relacionais. Então, é conhecido como ou relacional como de comparação. Então, o nome já diz, de comparação, está sempre comparando dois ou mais elementos, né? Estabelecendo uma relação entre dois elementos. Então aqui no Teams, eu posso acessar este conteúdo aqui em bloco de anotações, onde eu tenho aqui o caderno do professor, ou melhor, a lousa do professor, né? Que fica em biblioteca. Na verdade, isso aqui é a nossa sala virtual, porque eu tenho aqui todos os alunos da turma, e em cima em biblioteca eu tenho a lousa do professor, onde todos têm acesso. Então aqui eu já havia colocado aqui adiantado o conteúdo, para não ter que ficar escrevendo, fica mais fácil. Então, quais são os operadores relacionais? Isso, toda linguagem, evidentemente, programação tem suporte aos operadores. E em específico, aqui eu estou falando de JavaScript. Então, nós já começou o estudo de JavaScript na aula passada, através dos vídeos que eu passei para vocês. E a gente vai continuar trabalhando com JavaScript. Então, eu tenho aqui o menor que, maior que, igual a, idêntico a, o diferente, o não idêntico, maior ou igual ou menor ou igual. Então é bem simples. Acredito eu que não haverá maiores problemas para a gente conseguir entender este conceito. E o que devemos atentar aqui? Como é relação entre dois elementos, da esquerda e da direita, o resultado final só pode ser dois valores possíveis, que são valores lógicos, ou é verdadeiro ou é falso, nada mais do que isso. E sempre uma pergunta: o elemento da esquerda é igual ao elemento da direita? Por exemplo, x é igual a y. Trabalhando dessa forma, a gente vai perceber que ele requer uma resposta, e essa resposta pode ser verdadeiro ou falso. Vamos ver um pouco na prática como é que funciona isso. Estou aqui no VS Code. Deixa eu deletar este arquivo aqui rapidamente, para a gente começar do zero. Eu estou com um projeto aqui no Visual Studio Code, operadores relacionais. Então eu vou criar um novo arquivo, index.js, para a gente tentar trabalhar algumas expressões aqui. Então eu vou montar expressões utilizando esses operadores. Então eu vou declarar algumas variáveis, var x igual a 5, variável y variável z igual a 12. Então como é que eu posso testar, trabalhar com esses valores, com essas variáveis utilizando os operadores? Então eu vou dar o console log, que é uma função JavaScript para poder mostrar uma informação na tela do meu computador. Eu vou trabalhar aqui x maior que y. Então, o que vocês acham que vai sair na tela? Então, observe a relação, o elemento da esquerda com o elemento da direita. Tem uma pergunta: x é maior que y? Então, x vale 5 e o meu y vale 10. Então, evidentemente que o resultado é falso.
porque x não é maior que y. Então, para tirarmos aí a prova, eu vou executar esse script utilizando aí o Node.js. Então, na aula passada eu solicitei que vocês também fizessem uma redação, melhor dizendo, sobre essa tecnologia Node.js na qual iremos trabalhar a partir dessa semana. Então, deixei o link também no Teams, como instalar o Node.js, qual é o site certinho. Gostaria que você o fizesse caso não tenha feito. Como eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então eu já vou executá-lo. Se tiver alguma dúvida, eventualmente a gente pode mostrar depois como é que faz o processo de instalação, mas é muito simples. Então, pelo Visual Studio eu tenho acesso ao terminal. Então a gente trabalha basicamente com prompt de comando. Você pode usar também o CMD do próprio Windows, prompt de comando. Também dá certo. Tudo bem? No caso aqui, como eu já estou utilizando o editor com o meu script, acredito eu que seja mais fácil centralizar no mesmo IDE, na mesma tela, fica mais fácil. Então, eu vou abrir um novo terminal. Então, o VS Code ele já vai mapear para você o caminho da pasta onde estão os seus projetos. Como eu tenho aqui videoaulas FIEB e dentro tem uma pasta operadores relacionais, então eu tenho que entrar dentro dessa pasta para poder acessar o index.js. Então, pelo DOS, o CD e o nome da pasta para eu poder mudar de pasta. Então, operadores relacionais. Então, dentro dessa pasta eu tenho aí apenas um arquivo que é o index.js. Então, para eu executar usando o Node, só colocar o termo Node e o nome do arquivo, index.js ou apenas index, tanto faz. As duas formas estão corretas. Então, o resultado tem que ser falso. Então, aí está. Então é muito tranquilo trabalhar com os operadores relacionais. Eu tenho também, eu posso continuar testando outros operadores, como por exemplo o diferente. Então eu tenho lá, por exemplo, Z, variável Z. É diferente de Y, então verdadeiro. Então Z vale 12 e meu Y vale 10. Então executando, meu prompt de comando. Então eu tenho aqui verdadeiro agora. Tudo bem? Vamos voltar aqui ao nosso caderno. Então, menor, maior, igual a. Observe que eu tenho dois iguais juntos, exprime relação entre os dois elementos. Quando eu tenho apenas um igual só, é de atribuição, então não podemos esquecer. Então, um igual só, eu tenho atribuição de valores. Estou dizendo que o x vale 5. Se eu quiser comparar, eu tenho que usar dois iguais. Perfeito? Deixa eu dividir aqui a janela, fica mais fácil. O não idêntico, o idêntico a. É uma dúvida, como é que funciona? Qual é a diferença entre o igual a e o idêntico a? O igual ele vai testar para você os valores de duas variáveis, por exemplo. O idêntico ele vai testar, além dos valores, também o tipo da variável. Um exemplo aqui, eu vou colocar uma variável w igual a 12. Então observe que os valores de z e de w são iguais, só que o tipo das variáveis são diferentes. Então, enquanto no z eu tenho tipo numérico, number, tipo number, e no w eu tenho aqui uma string. Então, se eu testar, por exemplo, utilizando igual a, o operador que eu comentei com vocês quase agora, então console .log variável
Z igual a W, então com certeza isso vai me trazer verdadeiro, porque o igual testa exatamente aí se uma variável, se o valor de uma variável é igual a outra. Então 12 e 12. Então não estou trabalhando com o tipo, não estou testando o tipo. Então o resultado também seria aí verdadeiro. Então vamos tirar a prova real aqui no nosso prompt. Aqui está, verdadeiro, certo? E de outra forma, se eu testar se é idêntico, coloco 3 iguais. Vai verificar não só o valor, mas também o tipo da minha variável. Então, o resultado é falso. Tudo bem? Então, é muito simples esses operadores. Então, volto a repetir, é importante eu dominar os operadores, decorar todos eles, porque é a matéria-prima para a gente trabalhar aí com as estruturas de decisão. Tudo bem? Então, está aí, o conteúdo está do Teams, qualquer dúvida acesse. Posteriormente a gente vai trabalhar um pouco sobre alguns operadores de atribuição, além do igual, conhecemos o igual, mas tem outros operadores de atribuição. Os operadores lógicos também, nossa lista aí, certo? Então, até a próxima aula e obrigado pela atenção.